Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a gigantesca rede de espiões Lucy, uma rede que foi decisiva para a vitória aliada naquela guerra. A espionagem é, desde tempos ancestrais, peça central na condução dos conflitos armados, dando aos líderes uma noção sobre as dimensões, planos e disposições do adversário. E por isso, como muitos podem imaginar, foi de extrema importância na Segunda Guerra Mundial. Com milhões de soldados combatendo nos campos da Europa, do norte da África e do Pacífico, e com centenas de milhares de veículos, embarcações e aviões em constante movimento, ter ao menos uma pequena noção do que o inimigo estava planejando foi, em muitas ocasiões, a diferença entre a vitória e a derrota naquela guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados dedicaram um grande esforço para a espionagem com o objetivo de tentarem estar 1 ou 2 passos à frente da Alemanha. Mas a maior e mais importante rede aliada de espiões surgiu por iniciativa dos próprios alemães, a Rede Lucy. Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha em 1933, muitos alemães fugiram do país, temendo o início de um regime fascista ditatorial. E dentre esses alemães estava Rudolf Hössler, que se estabeleceu em Genebra, na Suíça, onde se dedicou a editar e publicar livros com a temática antifascista. As suas publicações atraíram as atenções da Agência Suíça de Inteligência, que o contratou para atuar como analista. As suas análises tornaram-no famoso na comunidade de agências europeias de inteligência, e como era um conhecido antifascista, atraiu também as atenções de oficiais alemães que desde o início da guerra eram contrários à forma como Hitler conduzia o conflito. E por isso, em algum momento em 1940, foi contactado pela resistência alemã com o general Fritz Stiller, chefe das comunicações do exército alemão, e o general Rudolf Gersdorf, do serviço de inteligência alemão, decidindo transformar Rudolf Hössler em espião para os aliados. Como o general Tilly era o chefe das comunicações do exército alemão e o general Gersdorf trabalhava para o serviço secreto das forças armadas alemãs, conseguiram entregar a Hössler um rádio e uma máquina Enigma, através da qual começaram a repassar informações encriptadas sobre as movimentações alemãs. Para as forças armadas alemãs, Hössler era apenas mais uma de uma longa série de estações alemãs, o nome dado a alemães cuja missão era transmitir informações para Berlim. Mas, na verdade, aquilo que Hössler fazia era receber as informações transmitidas pela resistência militar alemã, repassando-as para as forças armadas da Suíça. Hössler não sabia, mas uma das suas fontes de informações era o general Erich Fell-Giebel, simplesmente o homem responsável por todas as comunicações cifradas da Alemanha. O general Fell-Giebel era um dos pouquíssimos alemães que conheciam praticamente todos os programas secretos alemães, incluindo o super secreto V2. Pouca gente sabia, mas desde 1938 que o general Fell-Giebel era um dos elementos diretores da resistência militar alemã contra Hitler. Como eram fontes assim tão importantes, Hössler deu nomes de código, referindo-se a elas como Werther, Ted, Olga e Anna. No começo de 1941, o volume de informações que recebia acerca especificamente da União Soviética era tão grande que ele decidiu repassá-las diretamente para Moscou, usando para isso os serviços do húngaro Alexander Hadó, considerado um dos maiores e mais influentes espiões de toda a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1941, Hössler enviou para Moscou, por intermédio de Hadó, detalhes da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética que começaria dali a 4 semanas. Mas como Stalin vinha desde o final de 1940 ignorando alertas de espiões, considerando-os uma conspiração britânica para lançá-lo numa guerra contra a Alemanha, ignorou também esse aviso. Mas logo em junho de 1941, quando a invasão alemã foi lançada praticamente da mesma forma e no mesmo dia em que Hössler disse que ocorreria, o seu status em Moscou mudou radicalmente. A partir daquele momento, todas as transmissões de Hössler passaram a ser entregues diretamente ao diretor do GRU, o Serviço Soviético de Inteligência. Graças a isso, um ano depois, em maio de 1942, os soviéticos foram informados com uma antecipação de 4 semanas sobre a ofensiva alemã em direção a Stalingrado e ao Cáucaso.
E no verão de 1943, foi graças a Rosler que os soviéticos souberam, também com uma antecipação de várias semanas, que Hitler lançaria um gigantesco ataque com blindados contra o saliente de Kursk, a famosa Operação Citadela. Com essa informação tendo sido vital para que Stalin pudesse montar defesas que se mostraram impenetráveis, mesmo contra os melhores e mais pesados blindados alemães daquela época. Após a derrota alemã em Kursk, a Rede Lucy foi descoberta, com a Alemanha pressionando o governo suíço para que interrompesse aquelas atividades, com o governo suíço chegando mesmo a prender Rosler por 4 meses em 1944. A Rede Lucy chegou definitivamente ao fim após o fracasso da Operação Valkyria, o atentado à bomba que no dia 20 de julho de 1944 quase matou Hitler. Como muitos elementos da Rede Lucy estavam diretamente envolvidos na Operação Valkyria, com praticamente todos tendo sido presos e executados, a fonte de informações de Rosler chegou ao fim entre julho e agosto daquele ano, não restando outra alternativa a não ser encerrar a rede. Foi novamente preso pelos suíços em 1953, acusado de ser um espião soviético, tendo permanecido na prisão por 9 meses. Morreu no obscurantismo em dezembro de 1958, com 61 anos. A sua história só foi conhecida em 1966 através da publicação de uma série de histórias por 2 jornalistas franceses, iniciando uma longa série de controvérsias, com os britânicos tentando roubar o seu mérito, dizendo que tudo era uma iniciativa britânica inserida na Ultra, uma afirmação que foi negada nos anos seguintes por historiadores, que confirmaram que a Rede Lucy, a maior e mais importante rede aliada de espiões, foi mesmo uma iniciativa da resistência alemã em coordenação com Rudolf Rosler.